Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Fonseca e hoje vamos falar sobre Customer Experience, um papo muito bacana e direto sobre o assunto que vem sendo de fato muito discutido nos últimos tempos. Você já deve ter ouvido falar desse termo muitas vezes. Esse termo de fato é muito confundido com live marketing e outras ações que envolvem a experiência do cliente. Então, Customer Experience de fato é um tema muito importante nos tempos atuais e eu vou te explicar até o final desse vídeo. Para ficar mais fácil de entender o que é Customer Experience, vamos tentar trazer aqui algumas reflexões. Você, às vezes, ter contato com alguma empresa dentro de um processo de comprar um serviço ou produto, quantas vezes você se sentiu como se tudo tivesse sido feito para que você fosse de fato bem recebido, para que a experiência de fato fosse extremamente positiva? Quantas vezes você se sentiu assim? Você já comprou de alguma empresa do qual o processo pelo qual você passou, você se sentiu de fato como se tudo tivesse sido feito para você? Durante o seu processo de compra, parecia que você tinha todas as informações necessárias para tomar uma decisão, o processo era fácil, fluido, você não tinha um esforço muito grande para conseguir executar aquilo que você precisava junto com aquela empresa. Sem burocracia, sem demora, sem uma série de fatores que pode impactar diretamente na sua relação com aquela empresa. Se você conseguiu pensar em algum exemplo de empresa que dá esse tipo de situação e sensação para você, você deve ter passado provavelmente por uma empresa que pensa a experiência do cliente como um todo, no conceito que a gente chama de cliente-centrismo. A empresa de fato faz com que todos os seus processos passem de fato a conseguir trazer uma experiência que é positiva para você e o reflexo final de tudo isso é que você sente que de fato, você foi atendido em suas necessidades. A principal característica das empresas que conseguem colocar o cliente no centro é de fato pensar pessoas, processos, tecnologia e informação ao teu redor. E é exatamente isso que essas empresas fazem para conseguir ter essa experiência, ou melhor, entregar essa experiência exatamente para você. Mas o que de fato é Customer Experience? A experiência do cliente, assim também chamada, é basicamente a somatória de todos os pontos de contato que você tem com uma determinada empresa. Esses pontos de contato podem ser positivos ou negativos. Imagina que você está basicamente numa jornada e cada interação sua com a sua empresa soma positivamente ou negativamente para essa relação. Ao final dessa conta, dessa somatória de pontos positivos e negativos, o que eventualmente vai acontecer é que você vai ter uma sensação de que você foi bem atendido, de que seus problemas foram resolvidos, de que você de fato teve a sua solução diante de você ali, nos seus olhos. O ponto principal de a gente pensar sobre a experiência do cliente é que essa somatória total, quando dá o resultado final que a gente espera, é a percepção que uma empresa, ou melhor, que uma pessoa tem a respeito de um produto, serviço ou uma empresa de modo geral. Quando uma empresa olha para todos os pontos de contatos, ou seja, ela planeja cada etapa dessa jornada, faz com que a percepção dos seus clientes na ponta, no final de tudo isso, seja positiva ou até negativa. Então, quando você faz a gestão dessa jornada, você olha cada ponto de contato que você tem com o seu cliente. E quando você faz isso, você tem a chance de melhorar em cada um desses pontos e aí sim você ter condições de fazer com que a jornada e a sensação e a percepção de valor relacionada à tua marca seja elevada. Então o Customer Experience ele se fundamenta basicamente, quando a gente fala de experiência do cliente, na somatória desses pontos de contato. O que a gente não pode ter é a confusão entre Live Marketing e Customer Experience. Por que isso é importante? Quando você está num evento, por exemplo, as sensações que você tem, que são chamadas experiências sensoriais, seja visão, olfato, paladar e assim por diante, essas são experiências de ativação. Isso não é a experiência do cliente em si. Live Marketing é parte do processo que compreende a experiência do cliente como um todo. E isso é um ponto muito importante de se colocar, porque quando a gente fala de experiência do cliente, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a experiência mais sensorial, mais emotiva. E na verdade, a experiência ela pode ter todos os aspectos. Quando a gente fala em experiência do cliente, estamos falando nível de esforço, estamos falando da dificuldade que essa pessoa tem de fazer negócio com você ou não, de encontrar informação a teu respeito, da relação ao atendimento que ela recebe da tua empresa. Então, toda a somatória de cada um desses pontos forma a experiência do cliente. Podemos dizer que CX, como também é conhecido Customer Experience, é um conjunto de valores, processos, informações, ferramentas, uma série de fatores que juntos e somados fazem a experiência do cliente acontecer. Nos valores, a experiência do cliente se manifesta quando antes de tomar qualquer decisão, você coloca o cliente no centro. Um exemplo, quando você vai, por exemplo, colocar o teu site no ar,
você para pensar como que seria a pessoa que está acessando aquele site, por exemplo, visualizaria aquele site. O teu formulário de contato, por exemplo, quando você vai fazer um contato ou estabelece um canal para que esse seu cliente, potencial cliente, entre em contato com você, os campos que você ali coloca são campos para beneficiar o teu processo comercial ou processo interno, ou eles dizem respeito ao que é importante para aquelas pessoas, ou para aquele usuário, ou para aquele potencial cliente que está ali com você. Então, quando você faz o questionamento se as suas ações e os seus pontos de contato colocam o cliente no centro, você está de fato mudando a tua cultura para que os seus processos e a maneira como você conduz a tua empresa de fato é centralizada no cliente. E o que de fato é cliente-centrismo? Quando você vai tomar alguma decisão, é muito importante lembrar que a maioria das empresas, o que elas fazem? Elas basicamente tentam criar seus produtos em torno dos seus processos, ou seja, elas buscam a eficiência operacional, o que é um ponto importante. Então, o que é a eficiência operacional? Se você pegar desde lá do começo, da primeira revolução, segunda revolução, a revolução industrial, no caso, toda essa revolução ela acontecia em torno da melhoria de processos. Então, era processo fabril, era melhoria de tempo, melhoria de produtividade, melhoria de uso de recursos, para que no final sobrasse mais margem para os produtos. Então, toda a concepção, né, do modelo de negócio era em torno dos produtos. O que muda daqueles tempos para cá? O que muda é que numa competitividade, num cenário de competitividade como nós estamos enfrentando, né, nos últimos tempos, potencializado principalmente pela tecnologia, o que acontece? As pessoas têm mais poder de decisão na mão. E quando elas passam a comparar melhor aquilo que elas têm de opção, o único diferencial que você vai ter não é mais o produto, porque todos os produtos estão se tornando em algum nível commodities, né? Ou seja, estão se comoditizando. Esse fator, então, a única fator competitivo que você vai ter de diferenciação vai ser a experiência que você cria em relação à tua marca. E essas experiências são criadas quando você pensa os produtos orientados às dores dos seus clientes, às necessidades dos seus clientes. Então, o cliente-centrismo, ele nada mais, nada menos é do que você colocar o cliente no centro de todas as suas decisões, seja para a criação de produtos, seja para repensar o teu processo, seja para escolher como você vai treinar as pessoas do seu time, seja para entender qual é a cultura que você quer imprimir dentro do teu negócio, da tua empresa. Então, colocar o cliente no centro não é mais uma questão de se vou fazer ou não vou fazer, e sim quando eu vou de fato começar a pensar dessa forma. Porque no mundo como hoje não há mais espaço para empresas que não colocam de fato o cliente no centro. Mas Edu, tudo que você falou até agora parece ser muito importante para o consumidor ou para os clientes. Mas e para a empresa? Por que de fato colocar o cliente no centro é tão importante? Na maioria das vezes, talvez você deve estar pensando aí que pensar a experiência do cliente ou falar em Customer Experience e Customer Centricity deve ser algo só exclusivo a grandes empresas, né? Quando você fala em Apple, você fala em Netflix, em Amazon, que de fato tomam suas decisões baseadas todas em consumidores e seus clientes. Qual que é o ponto? Eu vou trazer uma reflexão importante para você. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Como assim? Se você pensar que a experiência do cliente é uma consequência de ter investimento para colocar isso em prática, o que teria acontecido com a Apple, com a Netflix ou com a Amazon, todas essas grandes empresas, sem ter colocado o cliente no centro? Elas estão onde estão justamente porque a decisão que elas tomam estão sempre baseada em clientes. Então, primeiro veio a experiência do cliente, para daí elas se tornarem as marcas que elas são. Então, é muito importante desmistificar a ideia de que CX, Customer Experience ou experiência do cliente, queira você dizer como você quiser, é algo que é exclusivo para grandes empresas. Muito pelo contrário. Para cada tipo de empresa existem técnicas ou existe uma maneira de pensar a experiência do cliente. O que você tem que pensar é que existe até um fator muito importante que muitas vezes as pessoas se frustram um pouco. Eu falo muito isso no meu Insta, publico muito conteúdo, inclusive te convido para acessar o meu Insta, vai aparecer em algum momento da tela aqui o CTA para isso, para que você possa acompanhar diversos conteúdos. E lá eu sempre falo e recebo muitas mensagens perguntando coisas do tipo, como é que eu faço para colocar em prática amanhã? Quais são as hacks, as dicas práticas para poder colocar Customer Experience ou CX em prática? E a grande frustração das pessoas é que eu sempre digo que 80% do CX é mentalidade. 80% do processo de pensar a experiência do cliente é mentalidade e 20% de fato é alguma ação prática. Então, por que isso é importante? Porque, na verdade, todos os seus processos atuais, a maneira como você faz as coisas, precisa ser repensado, sempre fazendo um questionamento se o cliente está sendo levado em consideração ao construir e ao materializar aquela sua ação, aquele seu ponto de contato. Então, por isso que eu falo que 80% do esforço de CX, de colocar o cliente no centro, está muito ligado ao fato de que você vai ter que pensar isso
antes de qualquer ação que você vai tomar. Ou seja, estamos falando necessariamente de mentalidade e não só de ação prática. E uma conclusão importante você parar para pensar, que vai diferenciar a tua empresa bastante nesse processo, é que a experiência do cliente cada vez mais vem sendo um fator decisivo para uma tomada de decisão de um cliente. Só para você ter ideia, estou com os dados aqui. 86% das pessoas estão mais dispostas, ou melhor, estão dispostas a pagar mais por um serviço ou por um produto para aquelas empresas que promovem boas experiências. Então existem várias informações importantes no mercado que vão sustentar essa ideia de que é de fato importante, não só uma ideia, mas uma necessidade real de que é importante colocar o cliente no centro. Uma das vantagens que muitas vezes é esquecida é que ao pensar a experiência do cliente, o que você está fazendo? Você está diminuindo o teu custo de aquisição, inclusive de novos clientes. Por quê? Se eu paro para pensar que é 7 vezes mais barato manter um cliente atual do que adquirir um novo, o que eu tenho que pensar aqui? Por que isso impacta meu custo de aquisição? Porque uma vez que eu tenho mais clientes, ou melhor, mais vendas com o mesmo cliente de base, eu diluo esses resultados aos esforços que eu teria que ter para adquirir novos clientes. Então, consequentemente, o meu custo para ter um cliente dentro de casa acaba sendo muito menor. Sem contar que não estou falando aqui de fidelização. Estou falando de um processo de que, ao pensar uma venda para um cliente, não tente olhar ela como uma transação. O processo de venda ele começa no momento que a pessoa comprou o produto. Ele começa a história, né, do teu produto com aquele determinado cliente, começa no momento que ele adquire o teu produto e não no momento da transação. Então é importante colocar isso na mesa, em mente, para que você tome as decisões corretas pensando principalmente em criar um legado para esses clientes, criar um legado de clientes, que é o seu maior ativo, para que você consiga de fato dar próximos passos e diminuir seu custo de aquisição. E o raciocínio é muito simples. A pessoa que passa a comprar o teu produto porque teve uma boa experiência ou consumiu, e é importante lembrar que a transação por si só, ou seja, você comprou um produto e você recebeu aquele produto, não acaba ali o processo de compra. A pessoa continua comprando de você quando ela extrai os valores, né, os benefícios que ela precisava ou que ela buscava antes de comprar o teu produto. Então é muito importante você pensar na jornada como um todo, porque aí você vai olhar o pré, o durante a compra, né, que é o transacional, e o pós. Então esses fatores vão ajudar você a fechar o ciclo e fazer com que a experiência desse potencial cliente, ou desse cliente neste caso, seja positiva, aumentando a chance de recompra e assim por diante. Então esse fator de pensar a experiência do cliente vai trazer benefícios no longo prazo. E eu acho que é aí que está o grande problema. Muitas empresas e muitas pessoas são extremamente imediatistas porque elas tentam buscar uma coisa muito importante dentro desse processo, ou uma coisa muito peculiar dentro desse processo. Lá no meu Insta tem um post, inclusive estou com ele aberto aqui, que é a triste história de uma empresa que só tem a cereja, mas não o bolo. O que eu quero dizer com isso? Você lembra daquelas empresas que estão extremamente preocupadas em encantar um cliente? Ou muitas vezes, eu até recebo muitas perguntas no meu inbox lá no Insta, que é basicamente o seguinte: Edu, como é que eu faço para encantar os meus clientes? Então o que eu quero dizer com isso é que encantar o cliente é a cereja do bolo. Não pode ser o que você está mirando, porque encantar é a consequência desse processo bem construído. Então é muito comum você ver muitas empresas tentando ser cool, tentando ser legais, tentando ser modernas, jovens. Então você coloca ali puffs, coloca M&Ms, coloca escorregador no meio da empresa para tentar criar uma cultura de fato, né, mais aproximadora, né, mais tecnológica ou mais... Enfim, você pode dar qualquer nome para isso. O fato é que isso cria um problema muito sério, porque se culturalmente eu não tenho as razões e os motivos reais pelos quais eu estou fazendo esse processo, eu vou ter o quê? Basicamente uma bela viola por fora e um pão bolorento por dentro. Bom, vamos finalizar esse vídeo agora com um resumo do que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Basicamente é o seguinte: existem várias vantagens para a empresa, eu vou trazer aqui uma delas. Bom, primeiro é manter um negócio competitivo e destacá-lo dentre os concorrentes, ou seja, fazer você visto como algo fundamental na vida desses consumidores. Esse é o ponto fundamental aqui. Aumentar o retorno sobre investimento e lucro, já que é mais barato manter um cliente do que você trazer um novo, esse é um ponto importante. E o terceiro ponto é lembrar que CX não é um processo caro e muito menos exclusivo a grandes empresas. Você, seja com seu pequeno ou médio negócio, também pode implementar CX, ou experiência do cliente, ou projetos de experiência do cliente de maneira muito simples, fácil e objetiva. E aí, você se interessou um pouquinho mais sobre o tema Customer Experience? Então, se você gostou, faça o seguinte: tem um sininho aqui embaixo, ative as notificações para que você seja avisado do próximo vídeo. Eu vou trazer conteúdo aqui semanalmente para explicar tanto de forma mais objetiva e básica o que é um termo ou outro, como também trazer assuntos mais descontraídos sobre o universo
de CX. Mas se você quiser mais conteúdo sobre o tema, vai lá no meu Insta, conversa um pouquinho comigo, tira alguma dúvida, eu sempre publico muitas coisas diariamente sobre o tema. Vai aparecer aqui na tela vários exemplos de conteúdos que estão lá disponíveis, ok? E se você ficou com alguma dúvida desse tema, vai aqui nos comentários e faça a sua pergunta que responderei para você o mais breve possível.